Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, e recebendo mais uma vez aqui a presença ilustre, e a gente se sente muito honrado de ter novamente aqui o meu Shifu, o mestre Chen Zichan, que está visitando o Brasil pela 6ª vez, em ocasião do 8º seminário que ele está realizando aqui na cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Shifu, muito obrigado pela presença. Rômulo, recadinhos do coração, antes de começar? Vocês sabem como a gente fica alegre nesses momentos, mas estivemos muito alegres numa live que fizemos essa semana na recepção do mestre Zichan, e eu recomendo que vocês assistam lá, foi muito legal, foi um evento muito interessante, o mestre falou sobre vários aspectos interessantes do Tai Chi Chuan. Além disso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se inscreve, é muito simples, não vai ficar te importunando. E faz muita diferença pra gente. Muito bom, muito bom. Márcio, recadinhos aí? Salves gerais? Vocês já foram belíssimos nos recados. Só queria registrar aqui que a gente está com plateia hoje. Temos aqui a Silvia, da Argentina, que está presente aqui. Manda um salve aí, Silvia. Faz um barulho, um sonido. Olá. Isso, Silvia está aqui. Bom, pra gente começar, Shifu, eu me lembro que quando eu estive a primeira vez na Vila Shen, eu fiquei muito feliz e muito emocionado com o que eu vi. Primeiro que as ruas, as vielas, as casas, as pessoas, eu senti algo muito especial quando eu estive lá. E isso já faz quase 10 anos. E quando eu fui com o Rômulo no ano passado, eu vi que a vila se modificou um pouco, enfim, teve ali todo um processo de urbanização mesmo da vila. Eu queria aproveitar que o mestre está aqui e que o mestre contasse um pouco como era a Vila Shen no tempo que ele era criança e quais desafios a família teve que enfrentar para preservar o Tai Chi Chuan da família Shen aceso e vívido até hoje. Na verdade, quando o mestre era criança ainda, Vila Shen era uma vila agrícola, né? As casas muito simples, nada demais. E com o avanço na economia da China e com a urbanização da China como um todo, muitas vilas começaram a crescer. E assim foi o que aconteceu também com a Vila Shen. E o desenvolvimento da China está muito acelerado. Então é muito capaz que você vá para a China esse ano e você vai de novo no próximo ano, você nem reconheça o mesmo lugar. Então, na verdade, podemos falar que esse desenvolvimento e as transformações da Vila Shen reflete o desenvolvimento da China. E para que a gente possa preservar, né, esse legado familiar, o meu pai, ele abriu mão de poder viajar, de poder ir para fora, porque o meu tio, desde muito cedo, já dava aula em outros países. Então, meu pai ficou responsável por permanecer na vila, ensinando os descendentes da família. Podemos falar que o meu pai, ele se encarregou dessa missão de educar a nossa geração. E foi graças a esses esforços, né, dos antepassados que o nosso estilo, ele veio passando de geração a geração, da primeira geração até a 20ª geração, e nós, incluindo o meu filho, os meus filhos, os meus sobrinhos, já são a 21ª geração e todos estão treinando. E por fazer parte da família, parece que assumir o legado passa a ser algo muito natural também. E claro que para assumir esse legado, às vezes apanhamos no treino também. E complementando essa pergunta, eu queria que o Shifu falasse um pouco mais, porque a gente já leu histórias. E só, enquanto isso, acho que é legal falar quem são, né? Que o tio do mestre é o mestre Chen Shaoan, e o pai do mestre é o mestre Chen Shaoxin, que vocês podem procurar aí, só para esclarecer para quem não conhece. Shifu, a gente leu em alguns sites, enfim, algumas revistas, de que esse período da sua infância foi um período de muita dificuldade, né, na China, assim como em alguns outros países do mundo também. E os relatos que a gente leu sobre o jeito que vocês viviam na Vila Shen era um jeito de muito sacrifício, de muita dificuldade, inclusive, às vezes dificuldade com a casa, dificuldade
com a comida, e também a gente leu que o seu pai, né, foi uma figura muito importante, porque além dele ter ficado, ele conseguiu trabalhar fora e preservar o Tahiti. Então, eu queria que, a partir dessa minha fala, que o mestre falasse um pouco mais desses desafios, né, de ter se mantido na vila com todas essas questões. Aquela época foi sofrida porque tinha a ver com a economia como um todo, né? Aquela época a agricultura ainda não era tão mecanizada. Ele lembra muito bem que quando ele era menor, era metade mecanizado, né? Então você tinha que você mesmo cortar o trigo, depois que era puxado, né, pela carroça. Então precisavam trabalhar por cerca de 12 horas todo dia no campo, né? Então era muito trabalho físico e à noite ainda treinar. Então era cansativo nesse sentido. E o pai fazia também esse trabalho no campo. Então não tinha assim um treino muito didático voltado para aprender arte marcial, né? Então o mestre disse assim que quando trabalhava na fazer o labor no campo, ele treinava como se fosse a arte marcial. Sim. Tradicionalmente, né? Como uma coisa tradicional. Uma outra coisa que a gente sempre lê também é que tem muitos registros, tanto em site quanto em blogs, que falam do Yang Luchan, né? De um mestre que aprendeu Tahiti na Vila Shen e aprendeu Tahiti com um patriarca da família Shen, o Shen Shanshin. E aí tem muitas histórias que falam que o Yang Luchan ficava escondido, observando os treinos da família Shen, e aí ele aprendeu só de observação as técnicas, e quando o mestre Shen Shanshin viu o Yang Luchan fazendo os movimentos, ele ficou impressionado e por conta disso ele é aceito como discípulo da família Shen. Eu queria que o mestre falasse um pouco mais sobre essa história, contasse um pouco a história do Yang Luchan e o quanto isso que eu narrei aqui é fato, enfim. Então, primeiro a gente tem que saber o panorama histórico dessa história, né? Então, por que Yang Luchan foi parar na Vila Shen? Na verdade, Yang Luchan não era da Vila Shen, e sim da província de Hebei. E Yang Luchan trabalhava para o seu chefe, chamado Chen Dehu. E esse chefe, sim, né, a sua terra natal era Vila Shen. Então, depois que esse chefe fechou os negócios, ele voltou para sua terra natal, voltou para Vila Shen e trouxe junto com ele o seu empregado, que era Yang Luchan. Então, Yang Luchan continuava trabalhando para o seu chefe e sempre muito dedicado, né? E foi assim que ele veio ficar um bom tempo na Vila Shen. E aí, esse chefe do Yang Luchan, né, o Chen Dehu, ele voltou para a sua terra natal e lá ele tinha uma mansão, né? E ele foi até o patriarca Chen Changxin e falou assim: você não quer vir trabalhar para mim como segurança? E foi rejeitado. E aí ele não desistiu e falou assim: você está sempre ensinando o povo, né, do vilarejo a praticar, né, Tai Chi Chuan, e eu tenho muito espaço dentro da minha casa. Que tal vocês virem então praticar aqui dentro da minha casa, que eu ofereço o espaço? E foi assim que então Chen Changxin começou a treinar, né, as pessoas dentro desse espaço fornecido, né, pelo chefe de Yang Luchan. E Yang Luchan, como trabalhava na casa dele, pôde então espiar os treinos. E esse espaço hoje é o que a gente visita lá na Vila Shen, é aquele museu que nós visitamos, não o museu do lado da escola, aquele outro museu que tem uma placa dizendo que é a casa do Shen Shanshin. Não exatamente ali, talvez uma posição geográfica, mas é por aí mesmo. Então, Yang Luchan espiava, né? E ele também
meio que imitava os movimentos assistindo os treinos, né? E como, na verdade, esse ensino do estilo da família não era passado para pessoas fora da família, era para o povoado lá que era parte da família Shen, né? Mas o Yang Luchan demonstrou que ele tinha muita vontade de aprender e falou para o seu chefe, o Chen Dehu. E o Chen Dehu, como tratava muito bem o Yang Luchan, era como se fosse um filho já, de tanto tempo que já trabalhou para ele, né? Então ele foi até o patriarca Chen Changxin para perguntar se ele poderia ensinar, o patriarca poderia ensinar o Yang Luchan. O patriarca respondeu assim: se você trata ele como seu filho, na verdade a permissão tem que vir de você. Se você permitir, né? Então eu posso ensinar. E foi assim então que Yang Luchan aprendeu o estilo Shen, porque não tem como ele espiar e aprender sozinho. Uma vez eu vi num filme que fala dessa história, que mostra essa cena do Yang Luchan observando, treinando sozinho, e aí o filme narra uma situação de perigo que algum que algum membro da família Shen está passando na rua, e o Yang Luchan entra e defende esse membro da família Shen. E aí ele defende usando o estilo Shen. E por isso que ele é aceito. Mas, enfim, isso deve ser uma obra de ficção. Eu queria que o Messi falasse um pouco o quanto disso é verdade, o quanto a observação que o Yang Luchan fez deu a ele, de fato, uma habilidade boa para também ser aceito, além do voto do chefe, né, do patrão. Na verdade, mais que talento, o mestre ele acredita muito mais no esforço de cada um, na dedicação de cada um. Porque certamente ele deve ser muito esperto, o Yang Luchan. Como podemos saber que ele é muito inteligente? Porque depois que ele aprendeu o estilo Shen, ele foi dar aulas em Pequim. E ele dava aula para alta elite. São aquelas pessoas que não movimentavam muito, sedentários, gordinhos. E então ele soube também tirar os movimentos mais difíceis e ensinar, adaptou, né, bem o estilo para ensinar. Então certamente inteligência ele tem de sobra. E falam também que ele se tornou muito famoso por conta de luta. Os relatos que a gente vê em alguns livros falam isso, que o Yang Luchan aprendeu o estilo Shen e depois venceu muitos desafios que nessa época existia. Isso é verdade? Eu queria que o Messi falasse um pouco sobre isso também. Naquela época, né, não era competição, não tinha ainda isso, né? Era mais desafios de estilos diferentes. Por isso ele tinha, na verdade, um apelido que era o Yang Invencível, né? Porque em Pequim ninguém conseguiu vencer ele nos desafios. Lá do lado vou só introduzir do lado da escola do mestre tem um museu, né? Acho que a gente botou no ar esse vídeo, não lembro ainda agora. Não. Ainda não tá no ar, mas vai ter um vídeo sobre esse museu. Vocês já estão voltando pra China e o vídeo não foi pro ar. Vai fazer um ano. Bom, gente, isso vale uma deixa pra botar nosso Pix aqui, pra ajudar a gente a montar uma equipe que dê conta. E lá dá pra ver bem claramente isso aqui que tá nessa pergunta, né? Porque tradicionalmente existem 5 estilos e famílias de Tai Chi, que são o Chan, Yang, Wu, Sun, Wu Hao. E isso tá bem retratado lá no museu. O museu, é importante falar que não é um museu sobre a família Chen, mas é um museu sobre o Tai Chi Chuan. Sobre o Wushu. Sobre o Wushu, medicina chinesa e tal. Então é muito interessante o museu lá. Aí a pergunta é se o mestre poderia falar um pouco sobre as principais diferenças desses estilos. Esses 5 estilos, na verdade, têm a ver com a própria pessoa que as criou e também estão correlacionados também ao estilo Laojia. Ou seja, tem diretamente a ver com Yang Luchan. Yang Luchan, ele é o criador do estilo Yang, mas quem formulou o estilo Yang que conhecemos hoje foi a 4ª geração, que deu origem a esse formato que conhecemos. Então, por exemplo, o criador do estilo Wu, né, aprendeu com o filho de Yang Luchan. Yang Baihou, não? E essa pessoa se chama Quan You. Quan You era da etnia Man, da última dinastia da China, né? Eram da etnia Man. Seu filho se chama Jian Quan.
E como ele era de outra etnia, ele adotou o sobrenome da etnia Han, né, o grupo principal da China. E o sobrenome dele, então, é o Wu. E ele alterou mais uma parte dos movimentos do estilo Wu e dando origem a este estilo. Outro estilo, que é o Wu, tá? O de arte marcial, o criador dele é o Yu Xiang. E ele aprendeu mais cedo diretamente com Yang Luchan. E como ele soube que Yang Luchan aprendeu na Vila Shen, ele foi também até a Vila Shen para aprender com Chen Changxin. Aí o Chen Changxin, o patriarca, né, disse assim, mas eu já tô muito velho para te ensinar. Eu vou indicar o meu sobrinho para te ensinar. Mas o seu sobrinho, Chen Qingping, treinava Xiao Jia. Por isso, o criador do estilo Wu, ele treinou primeiro Lao Jia e depois aprendeu Xiao Jia. E ele deu origem ao estilo Wu. E o seu bisneto, o nome dele é Hao Weizhen, ele passou dificuldades em Pequim. E ele ficou muito doente. Nesse período, ele conheceu uma pessoa, Sun Lutang, ajudou ele. Sun Lutang. Então, quando ele melhorou da saúde, o Sun Lutang pediu para que ele ensinasse Tai Chi Chuan para ele. E Sun Lutang ele era um bom médico. Então, como um bom médico da medicina tradicional chinesa, depois de ter aprendido Tai Chi Chuan do seu mestre, então, ele juntou a sua compreensão com as teorias da medicina chinesa e criou o estilo Sun. Então, essa é a origem e o desenvolvimento dessas 5 escolas. Mas o Sun Lutang também, não sei, irmã, você pode complementar? O mestre falou também de Xin e Pa Qua Jan. Então, eu entendo? Não. Que ele tinha... Era da técnica medicinal dele. Ah, achei que era o estilo de... Não. Pa Quan, a ventosa. Pa Quan. Ah, não Pa Qua Jan. 他以为拔罐，他以为师傅说到八卦阵去了， Não Pa Qua Jan. 是拔罐，拔罐，八卦拳，八卦。对，师傅刚刚说的是八卦，不是拔罐。不是八卦。 Você tá certo. Eu tô certo. Você tá 孙悟 certo. 堂的形意八卦，形意 Xin. Xin Li. Aham. 八卦。 É, Pa Então Qua, ele tá. praticava É isso mesmo. esses Ah, ok. outros estilos, né? O Xin e o Paquá, é isso? Isso mesmo. Isso. 孙悟堂的形意八卦很厉害的。 Ele já tinha essa boa base nesses dois É, estilos. porque eu tava lembrando que eu tinha lido isso sobre esse mestre. Isso 就 mesmo. 是说他很灵活，就形容他像猴子一样。 Dizem que por ele dominar esses dois estilos, ele era muito ágil. Então ele tinha um apelido que era macaco. Augusto, vai você na próxima. Posso seguir? A próxima Opa. é marota. A próxima é pra você. Chuy, a gente gosta muito de ouvir dos mestres as histórias, né, que eles ouviam quando criança ou dos antepassados. A gente queria saber do mestre se teve alguma história que ele ouviu, assim, quando mais jovem ou até mesmo recente, que mexeu com ele, que ele achou que era uma história muito boa, fantástica, assim. Na verdade, não são tantas pessoas que têm histórias fantásticas para contar. Porque precisam ser, primeiro, né, histórias verídicas. Então o mestre disse assim, né, mas alguém da família dele que ele admire muito são justamente os avós, bisavós e tataravós dele. Eu não vou conseguir repetir todos os nomes, mas um deles era o Chen Changxin e o outro... 陈法克 师傅，您说陈长兴和陈耕耘, esses dois tataravós do mestre, na época não trabalhavam apenas no campo, na agricultura. Eles trabalhavam também como uma espécie de segurança, mas não era uma segurança fixa em algum lugar. Eles cuidavam de envios de mercadorias, né? Então, na época, eles trabalhavam muito para proteger as mercadorias que iam de um lugar para outro que era muito longe, né? E protegiam dos guarda-costas. saques. Tipo uma escolta, né? Uma escolta, exatamente. Trabalhavam como escolta. 那个时候还没有枪， E na época não tinha ainda a invenção da arma. 兵器。 E eram armas mesmo, tradicionais. Armas brancas, né? Armas brancas. 你到 Chegando na geração do filho de Chen Gengyun, que é o Chen Yanxi,
já surgiu arma. E aí já não fizeram mais esse trabalho de escolta. Mas continuavam a treinar bem, então tinha uma marcialidade boa. Então o pai de Chen Yanxi era o Chen Gangyun. E ele, como escolta, era muito famoso na região de Yantai, da província de Shandong. As pessoas fizeram, do local, né, fizeram uma placa em sua homenagem, descrevendo como ele era bom na luta. E na história mais recente da China, todo mundo deve ter escutado falar do Yuan Shikai. Ele era tão famoso que a moeda que circulava na época era com a cabeça dele. Ele foi o primeiro presidente da China, se eu não me engano. E ele estava em guerra justamente naquela região de Yantai, de Shandong. E viu essa placa em homenagem ao Chen Gangyun, né? E mandou pessoas para procurar o Chen Gangyun. Mas ele já não estava mais vivo, o Chen Gangyun. E então esse Yuan Shikai, né, foi pedir para perguntar se os filhos dele, do Chen Gangyun, ainda treinavam, né? E a resposta foi que um filho treinava sim, o Chen Yanxi treinava, o outro filho, Chen Yannian, não, porque ele não era bom. E então ele mandou convidar o Chen Yanxi, o filho que treinava, para ser o tutor, né, para o exército dele, por 6 anos. Então Chen Yanxi seguiu esse Yuan Shikai, né, ensinando a tropa dele de Shandong até Tianjin. E como os pais também ficavam mais velhos depois desse tempo todo, então depois dos 6 anos ele falou assim que ele vai voltar para a terra natal para cuidar dos pais. E o filho do Chen Yanxi é Chen Fake. E Chen Fake vivia na cidade Wanxian, né? E naquela época era muito conturbada por causa das guerras. Então ele foi convidado pelo governo a proteger a cidade. Depois, Chen Fake foi também convidado a ensinar em Pequim o estilo. E Chen Fake teve muitos discípulos, mas o único que ele teve, de fato, na Vila Shen, foi o avô do mestre. E o avô do mestre, ele era tão bom que vencia, inclusive, todos os outros irmãos de prática, alguns que eram muito mais veteranos que ele, que treinavam por 17 ou 18 anos a mais. Inclusive, ele já foi preso uma vez, mas aí ele fugiu, né, dessa vez que foi preso. Ninguém sabe como que ele fugiu. Então, reza a lenda que ele sabia voar, andar sobre a... É essa história que a gente quer. É isso aí. E a gente tem histórias assim quase em cada geração, né? Mas eu queria que o mestre falasse uma coisa. O Márcio aqui, meu irmão de treino, e a gente aqui ensina Kung Fu louva-a-Deus. E a gente sempre fica viajando aqui quando a gente lê livros. E agora, ouvindo o mestre falar de Shandong e de Yantai, essa região é a terra do louva-a-Deus, onde nasce o estilo louva-a-Deus. Em algum momento, o mestre ouviu alguma história de que esse antecessor que ele mencionou, algum outro antecessor da família, tenha tido alguma experiência de praticar louva-a-Deus, Tanlanchen? Não teve nenhuma. É tudo da minha imaginação. Porque quando iam naquela região como escolta, ficava 1 ou 2 dias e já iam embora. Mas como que ele teve aquela placa, então, de homenagem, né? Porque faziam trocas, interações entre conhecedores de arte marcial e as pessoas já sabiam que ele era muito bom, né? Por isso que esses treinadores de artes marciais lá na região de Yantai fizeram a homenagem. Será que tem essa placa até hoje? Não tem mais. Não tem mais. Eu fiquei com agora me surgiu uma curiosidade.
O mestre já viajou por diversos países e muito dessas aulas que ele já deu, desses workshops, ele sempre faz junto com, às vezes, os praticantes, né? Toishou, Sanshou, né? E isso a gente já viu vídeos no YouTube de os praticantes fazendo junto com o mestre, Pessoas né? mais altas, né? Pessoas mais altas, mais fortes. Mais fortes, né? Bem grandes, encorpadas. é. O mestre já sentiu que alguém teve uma certa maldade, assim, de... vou desafiar, vou ver se ele é bom mesmo. Nesses workshops, assim, que ele tava fora. Mas você disse que nos 5 primeiros anos que ele saiu para ensinar Tai Chi fora do país, basicamente em todo lugar que ia era isso. Era desafios. E uma vez, na Alemanha, teve um acidente. Um aluno quebrou a perna. Eu soube. E depois daquele episódio, o mestre reforçou no ensino para que os alunos soubessem como cair, né? Que isso também faz parte e é importante saber. E também depois desse episódio e com o avanço da idade, ele também, como que fala, ele deixou de querer tanto lutar ou ser desafiado pelas pessoas. E o mestre começou a viajar quando? Em que ano? Em 2007. Mestre, o senhor está retornando ao Brasil pela 6ª vez. E esse ano a escola, a Tianjia-Go Brasil, celebra 8 anos de existência, fundação, funcionamento. Isso que tiveram aí os 2 anos da pandemia, o mestre não esteve aqui por conta disso, né? E com essa dedicação ao Chanshi Tai Chi no Brasil, especificamente em São Paulo. Como que o senhor vê esses 8 anos, os avanços? É possível perceber avanços e que desafios que o senhor acha que devem ser cuidados e observados pela escola? Mestre disse que ele recorda como foi no começo, né? Vocês terem fundado a escola aqui e passaram por dificuldades, não foi fácil no começo. E o mestre disse assim que esse é o único desejo que ele tem, que vocês lembrem disso e que continuem com esse mesmo espírito, sem medo de cansaço, sem medo de dificuldade para levar a escola em diante. Ao mesmo tempo, nunca parar de treinar também, para que tanto os Taolu como o domínio de armas esteja sempre em dia. Isso tudo é o mais básico. A partir dessa base é que podemos ensinar bem os alunos. Xixi. Shifu, a gente sabe que a respiração na prática do Tai Chi, ela é muito importante. Até para que, por meio da respiração, a gente consiga naturalmente conduzir o Qi, fazer o sangue circular. Então, eu queria que o mestre falasse um pouco dessa dinâmica, desse trabalho da respiração na prática do Tai Chi, até porque alguns praticantes chegam na aula querendo controlar a respiração, querendo fazer a prática observando a respiração o tempo inteiro e esquece de deixar natural. Então, queria que o mestre falasse um pouco da importância da respiração natural como elemento importante para a condução do Qi e do sangue também no nosso corpo. A respiração é algo que precisa ser natural. E quanto mais você domina essa arte da respiração, mais elevado vai ser o nível da sua prática. Então, tanto a respiração como os movimentos, a técnica, os dois precisam avançar junto. E nunca queira controlar a respiração. Não importa o seu nível de prática, sendo iniciante ou treinando por 20, 30 anos. Então, são 3 palavras para vocês lembrarem na hora de treinar a respiração. Fino. Fino como um fio de cabelo. Então, primeira palavra é fino. A respiração tem que ser fina. Segundo, ela tem que ser equilibrada, sem flutuações bruscas. E o terceiro, ela tem que ser longa. E quão fino, quão equilibrado e quão longo tem que ser. Aí é tudo ligado ao seu nível de prática. E essa correlação que eu mencionei, Shifu, de que a respiração ela cumpre esse papel de mobilizar, de direcionar o Qi
e o sangue. Será que o mestre podia falar um pouco sobre isso? Não vamos falar sobre isso, porque só ao pensar nisso, isso já complica a respiração. Pense no nosso corpo, o nosso coração, né? Então tem artéria e tem veia. Em si formam o sistema circulatório. Então a movimentação da energia, né, do Qi e do nosso sangue não é algo que a gente pode controlar intencionalmente. Assim como os esportistas ou um jogador de futebol, por que um bom esportista consegue fazer o coração pular mais devagar? É porque o nível da sua disposição física é melhor. Isso vem do treino constante de exercício aeróbico e anaeróbico. E tanto anaeróbico como aeróbico você consegue ao praticar Tai Chi Chuan. Dessa forma, melhora também a sua circulação. Os meus batimentos podem chegar a apenas 50 por minuto. E quando eu participo de competição, era mais ou menos aquele nível que eu tinha. Agora eu consigo manter a média de 60 e poucos batimentos. Márcio, você correu quantos quilômetros hoje? Pode traduzir para o mestre que eu vou falar agora. Quantos quilômetros você correu hoje? Hoje deve ter dado uns 80, 85. De bike. Quanto batimento hoje? A média? 110, 115. Tá bom, tá bom. Porque você está em exercício, né? Está em movimento. Que nem o meu filho, né? O celular dele alertou que quando ele estava dormindo, o coração estava lento demais, estava só 39 batimentos.